Mas quando vem uma coisa assim que te... né? Que não veio nem desse plano aqui, aí tu meio que te assusta, né? Que te chama... Aliás, me chamou muito para a responsabilidade, porque ao mesmo tempo que eu agradeci, ter compreendido alguns questionamentos até que eu tinha, veio a responsabilidade também, né? E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Aí, né, tudo que lhe é dado, lhe é cobrado, né? Então, tem certas coisas que a gente não vai poder... Não é não poder errar mais, né? Mas tem certas armadilhas mais que não dá para cair. Né? Quando vem a compreensão. Né? Você compreendeu o que nós estamos vivendo agora e o que está acontecendo com cada uma de nós, que eu sei que está acontecendo. Você entender isso, lhe é mostrado o que está acontecendo a nível individual, dentro, como a nível fora. E você continuar tropeçando e caindo, aí também não dá mais, né, gente? Vai perder a existência. Claro que sempre nos é dado uma nova chance. Mas, né, a gente vai saber na hora, vai receber um puxãozinho de orelha, um alertazinho lá de dentro na hora, ó. Você já sabe isso, hein? Não dá mais pra fazer de novo, né? Consciência cobra, né? Ela é implacável, inexorável, como diz lá o Ricardo Lima. Vamos fazer o nosso mantra da unidade para abrir nosso egrégora? Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Namastê. Não sei se vocês já perceberam um chamado da vida para cada um de nós, né, que está ficando cada vez mais audível, mais perceptível, né, e que as coisas estão acontecendo e nós estamos nos envolvendo com muitas outras coisas, né, que está fazendo diferença para nós. A questão de ser membro da sociedade teosófica, nem estou falando na teosofia, mas ser membro da sociedade teosófica. E por isso que eu falei que ela nunca é sectária e nunca tem um método, ela não quer, a sociedade teosófica não quer que você seja preso a ela como como na religião um devoto é preso àquela religião. A sociedade teosófica quer preparar pessoas para fazer um trabalho missionário. É como se nós fôssemos sendo preparados para fazer um trabalho missionário. Tá? Então, quando a gente ouviu lá em Brasília, né, que a liberdade que se tem dentro da sociedade teosófica é que nos prende, como foi falado lá, né? E vejam bem a questão. A liberdade que se tem na sociedade teosófica é que nos prende a ela. Tá? Porque ela sabe que tudo que você vai buscar lá, que está nos conhecimentos que foram deixados lá, é para que você use. Você use lá na tua clínica, lá na tua família, você use aqui no yoga. Tá? Então ela não tem aquela coisa, daí todo mundo que vem fala, nossa, mas a sociedade teosófica está morrendo porque tem tão poucos membros, né? Que foi um assunto que foi muito debatido lá. Mas não é, porque as pessoas que estão indo lá, elas têm um outro nível de compreensão, não que sejam melhor que todo mundo, tem um outro nível de compreensão e vão buscar lá se abastecer, né? É um trabalho teu lá, para que você saia como missionário depois num trabalho fora. E sempre
foi assim. Daí o que aconteceu? Aí Rudolf Steiner foi lá, saiu, fundou a antroposofia. Alice Bailey foi lá, saiu, fundou a escola arcana. E daí veio a eubiose, veio a gnose, veio a nova Acrópole e veio Palas Atena. Então vocês veem, é como se fosse vão lá na fonte e depois saem a disseminar as coisas no mundo. Só que dentro da sociedade teosófica é um trabalho mais interno. Tem um outro slide que eu até salvei ali, falando assim, a alma da sociedade teosófica é a teosofia, a alma. E a sociedade teosófica é como se fosse a parte física, mais grosseira e imperfeita, porque é a organização aqui na Terra. E eu achei muito interessante eles falarem ali com todas as letras. É a parte física, mais grosseira e imperfeita, porque tudo que tem aqui no plano físico é imperfeito. Tá? A teosofia é a alma da sociedade teosófica. Então você entra ali numa organização humana, uma instituição, sociedade teosófica, mas é muito importante que você faça a conexão com a alma dessa organização, que é a teosofia. E ali você se prepara internamente. Depois, né, você vai se transformando internamente e isso, por consequência, né, vai acontecendo fora também. Tá? Mas primeiro dentro. Por isso que eu achei importante para quem está aqui começando, né, a entender isso. Tá? Porque o que você vai acessar aqui é o conhecimento que vem direto dos mestres de sabedoria, daqueles que já chegaram à perfeição, através dos seus discípulos. Estou fugindo até ali, tá? Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é a questão hierárquica. Tá? A nível de esquema evolutivo, nós temos aqui no nosso esquema evolutivo aqueles que já chegaram no topo da pirâmide. Que é chamado, os homens e mulheres, quando a gente fala homens, é a questão ser humano perfeito. Homens e mulheres perfeitos, que já chegaram no topo da evolução. Eles são chamados de adeptos. Nesses adeptos tem aqueles que aceitam discípulos e os que não. Não que esses não sejam, não aceitam discípulos. Eles são responsáveis por outras coisas dentro da hierarquia. Os adeptos que aceitam discípulos são o que nós chamamos de mestres. Os mestres são aqueles adeptos que aceitam discípulos, certo? E que eles têm uma palavra que chama chela, uma palavra do sânscrito, no Pali, que o budismo usa muito, chela. Desses chelas, tem os chelas aceitos, aqueles que estão em direta comunicação com os mestres. Exemplo, Blavatsky, por exemplo. Tá? Não vou usar outros exemplos, até para não... Né? Blavatsky, por exemplo. Ela tinha uma comunicação direta com os mestres. São os discípulos aceitos. Depois tem os discípulos em provação, tá? Que ali tinha Leadbeater, Annie Besant, Dr. Sinnett, tá? Dentro da sociedade teosófica. Tá? São aqueles que já algumas vezes têm um contato com o mestre, mas eles ainda não foram aceitos como discípulos. Eles estão
sendo provados, né, se eles têm essa capacidade, se eles venceram principalmente os 4 elementos. Os discípulos em provação. Abaixo tem um tipo de ticela, que é onde a gente se encaixa, tá? Chamados chelas leigos. Aqueles que começam a se interessar por essa filosofia esotérica, que é o segundo princípio da sociedade teosófica, o segundo objetivo, né? Estudar religiões, filosofias, ciências comparadas. Então esses são chamados os chelas leigos, que começam, isso aqui começa a fazer sentido para eles. E ali, aqui dentro é um ensinamento dentro da sociedade teosófica, tá? Que todos que começam a se interessar por isso aqui são os chelas leigos. Ou seja, os mestres viram assim naquele mar de escuridão aqui que a gente vive, de ignorância, de avidia, viram que alguns já começam a tentar furar essas nuvens mais escuras e fazer essa conexão. Então nós somos os chelas leigos, nós não estamos conscientes, nós não temos acesso direto, mas de vez em quando a gente tem um insight, de vez em quando cai um livro, de vez em quando alguma coisa que a gente já leu 1000 vezes, dentro da filosofia do yoga, no cristianismo, no budismo, que a gente já leu 1000 vezes, que já viu uma palestra 1000 vezes, mas de repente aquilo ali faz um outro sentido, né? Faz a diferença, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos se abriram para aquilo, né? E a gente passou a entender de uma outra maneira. Nós já vimos tudo isso aqui, como é que foi a organização da sociedade teosófica, os objetivos dela, e depois vocês vão recordar, porque eu já passei para vocês. E nós paramos aqui, o propósito da vida. Por que isso faz tanto sentido para nós? Porque foi um belo dia que a gente chegou até, às vezes, muitas vezes, por uma crise interna, uma depressão, uma decepção, uma doença, alguma coisa assim que a gente passou a buscar um outro sentido para a vida. Aquilo que a gente estava vivendo e que a grande massa está vivendo, né, não é mais suficiente para nós. E a gente foi buscar, tentou buscar e começou a acessar livros e começou a ir palestras e fazer yoga e fazer meditação, porque houve um chamado lá interno, o que a gente já viu naquele hino da pérola, né? A águia veio com uma carta, né? Alguma coisa tocou lá dentro da gente e acendeu esse pacto que a gente já fez de voltar. Okay? Isso está muito ligado à filosofia grega, fala muito sobre isso, que a gente passou a buscar um propósito mais profundo. Primeiro a gente tem aquele, né? Fica naquele ali, nada faz sentido, nada tem propósito nessa vida que a gente leva, né? Tem que ter alguma coisa maior, tem que ter algo mais. Então isso significa de quando a gente levanta a cabeça, né? Primeiro a gente está olhando só para as coisas que são da terra. Quem está olhando? A nossa mente concreta. Há um grande impulso na nossa vida quando a mente concreta que está... Lembra daquela figurinha do quaternário inferior e da tríade superior e daquela ponte ali no Tacarana? Tá? A nossa mente concreta está voltada para ali, para o nosso corpo físico, energético, nosso corpo astral emocional, tá? Para as nossas emoções, está voltada para ali, né? E de repente ela começa a se voltar para a tríade superior. Não atravessamos aí na ponte, no Tacarana. Mas nós levantamos
os olhos para o céu. E se vocês verem em todas as filosofias, em todas as religiões, né, como tem quantas imagens do Mestre Jesus que você vê ele fazendo isso aqui, né, apontando para o alto, fazendo esse mudra, né? Às vezes ele está assim, fazendo isso aqui, tá? Até ali quando Platão, aquela quadro de Rafael, que é até uma coisa que eu cito tanto que eu quero um dia trazer para vocês, né? Em que Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para a terra, né? E todas essas questões, lembrando o limiar, que a gente faça buscar, faça direcionar nossa mente concreta para a nossa tríade superior. Aí a gente coloca um passo na senda e bota mais uma tabuinha naquela ponte que a gente mesmo vai ter que construir essa ponte para passar para outra margem. O budismo fala muito isso, né? Vislumbres da outra margem. Essa outra margem é essa. Tá? Então, ou a gente usa aquela alegoria de que a gente vai ter que caminhar sobre as águas para atravessar para outra margem, tá? Ou a gente vai ter que construir essa ponte, ou a gente vai ter que subir a escada de Jacó, que está lá na Bíblia, né? O sonho de Jacó, ou escalar a montanha, se é o Huayna Picchu, se é Machu Picchu, não sei, ou chegar no topo da pirâmide, todas essas chaves que existem. Tá? Me lembrei de uma coisa aqui, quando a gente for estudar a teoria das raças ali, a gente vai ver isso que está até na Bíblia, que me chamou muita atenção. Já houve um dia que houve uma só religião. E ela foi até nos Atlantes, tá? E que ela era aberta, era explicada assim diretamente, tá? Porque hoje, estou falando isso porque hoje ela é velada por símbolos e alegorias, não é? Foi pelo mau uso que a raça anterior fez. Tá? Então, o que os mestres fizeram? Velaram através de símbolos e alegorias para que quem tivesse pronto acessasse isso, porque na era anterior, que era direta, na raça anterior que era direta, foi feito um mau uso. Depois, quando a gente estudar os Atlantes, nós vamos ver o mau uso que foi feito, porque aqui de vez em quando ainda se faz a mesma coisa. Questão de magia, questão de elementais, tá? Então isso é muito grave, depois a gente vai ver. Tá? Teosofia pode ser resumida como conhecimento de Deus. Mas eu não sou tão religiosa assim, né? Eu não sou devocional, eu não estou assim, né? Aquela questão... Quando se fala aqui em teosofia de Deus, tá, é destituído de toda essa questão devocional. Deus aqui como um princípio criador, como a gente viu lá na Cabala, o todo. A divindade, princípio divino, ou universo, com o qual todos os homens podem conseguir a união. União a gente sabe que é yoga. E yoga, né, Dani e Cris? Até a Tayara, a Sônia, quem está nessa senda do yoga, sabe que yoga não é asana. Tá? Yoga é filosofia. Quando nós fomos tomar um café, né? Ontem? Foi ontem? Ontem. E até conversando com a Dani falou que até estava muito decepcionada com essa questão do yoga, da sanga, do yoga, são aqueles, né? Por quê? Eu refleti muito sobre isso, sabe, Dani? Por quê? Quantos professores de yoga seguem a filosofia do yoga? A maioria dos professores de yoga, tá?
gostam muito, e é muito bom, né? Porque a gente se sente muito bom, da questão do asana, da respiração, que dá um, né? Dá um gás, dá um, né? E gostam muito daquilo. Tá? Mas se você for falar em yamas e niyamas, que é lá a base, né? Para você pensar em botar o pé na senda do yoga, tá? Eles nem sabem o que é yamas e niyamas. Quanto mais procurar colocar em prática yamas e niyamas. Então não adianta você fazer o asana perfeito. A maioria ali, porque não é a sanga, porque ali não é, são professores de asanas. Qual daqueles professores ali de asanas e de respirações, práticas respiratórias, porque não é nem pranayama, estão realmente na senda do yoga? Aqueles que estão, que são da sanga. Daí, como você falou ali, uma questão da peneira. Então não adianta a gente nem falar assim, vou me decepcionar, né? Porque a gente está se decepcionando com alguém que ainda não vivenciou o yoga. E que muito bom vivenciou a questão do asana, vivenciou a questão das práticas respiratórias. Viram que aquilo ali é uma coisa muito forte. Mas ainda estão ali na questão, num galho, num ramo de um galho. Hatha Yoga, num ramo ali. Porque Hatha Yoga tem 10 ramos. Né? E a árvore do yoga tem vários galhos e vários ramos. Né? Então, assim a gente tem que procurar. Porque se você vê com essa visão, você vai ver que é assim mesmo. Porque a sanga é do yogasana, do asana e da prática respiratória, ou a sanga é do yoga? Porque se a sanga for do yoga, você vai contar ali nos dedos quem está nessa sanga. Então, isso é muito importante, porque assim a gente não cria expectativa e nem se decepciona. Porque eu não sei nem se eu estou nessa senda ainda. Porque ali, yamas e niyamas, a gente, que é o que está ali no... Quando eu falei que tem chelas em provação, sendo provados, né? E que já está num nível bem mais alto que a gente, significa que eles ainda tropeçam na questão dos 10 mandamentos, ou no caminho óctuplo do budismo, que é tudo isso, né? Yamas e niyamas é não matar, é não violência, é a não possessividade, é não mentir. Tá? Daí no outro lado é contentamento, é pureza, é buscar o autoconhecimento, é buscar a questão devocional, que é Ishvara Pranidhana. Então quem é que está ainda venceu yamas e niyamas? Então essa união, esse yoga, realmente, né? Yoga se realiza através de um lento processo que implica no gradual desenvolvimento da consciência, a captação sempre crescente no plano divino para toda a humanidade e uma ativa e espontânea cooperação com a grande lei mediante o plano se realiza. Prestem atenção naquele penúltimo parágrafo ali. Uma ativa e espontânea cooperação com essa lei. Porque um grande problema do homem que tem livre-arbítrio, ou que seja, que está desenvolvendo livre-arbítrio, tá? Isso entra no que eu ia falar lá sobre karma. Karma é ação e reação, né? A gente está plantando e está colhendo, né? Plantando frutos doces, plantando uma semente doce, colhe fruto doce. Plantando erva daninha, colhe um
Mas o objetivo é, se você estiver, porque nós estamos agindo o tempo todo, é que se você estiver em harmonia com as leis universais, você não produz karma. Às vezes até fazendo algo considerado por uma outra pessoa como algo ruim, puxando a orelha de alguém, né? Chamando alguém a atenção, quando é dever, não porque você se coloca que eu sou melhor, você é pior, eu vou te chamar a atenção. Mas sem nenhum apego àquilo ali, fazendo porque deve ser feito. Porque uma lei maior, uma lei de harmonia, né, pede que você faça. Então você dilui a sua ação nessa lei maior. Não é feito a nível de personalidade, mas é a tua alma que está pedindo para que você faça. Não é o seu lado humano que está pedindo para que você faça. Será que há alguma pessoa no momento que a gente está, nesse momento de Kali Yuga, que não gere um karma? Tem esse grau de elevação e discernimento? Porque nós estamos no declínio. Olá! Oi. Oi, é lá em cima, Tu amor. pode esperar a gente um pouquinho que a gente já vai subir? Foi, eu acho que foi ele que falou. Eu estou na sala azul. Mas sabe, é a segunda vez que acontece. Na terceira vez eu vou te dar uma ficha de filiação na sociedade cristã. Segunda vez que acontece, desculpa, tá? Não, mas amor. eu tô Você sabe falando onde que é, isso é né? um sinal, hein? Viu? Você sabe onde é, né? Mas a gente já vai lá, vai Tá. meditando. Tá? Mas essa menina vai ficar com a gente, sabia? Eu sinto isso, que ela tem uma vontade. Mas é essa questão, Cris, você não precisa ser um anjinho, não precisa já ser um tchela em provação ou um discípulo, tá? Tem muitas vezes que você faz alguma coisa. Por exemplo, quando você é mãe, e talvez você quanto aos animais, que você faz alguma coisa não a nível da Cris, a nível humano. Nós mães às vezes fazemos isso também, tá? Não a nível de Dani ou de Márcia, porque é uma ação que vem lá da nossa alma, que a gente fala, poxa vida, e até dói às vezes na gente. Eu não queria puxar a orelha, mas eu vou ter que fazer. Não queria botar de castigo, mas vou ter que fazer porque é o certo a ser feito. Vai doer em mim. Às vezes até a gente usa isso, dói mais em mim do que em você, né? Mas a gente faz porque tem que ser feito, é o dever. Eu gosto desse exemplo de mãe porque é assim, né? Mais sublime, né? Porque às vezes você não quer botar de castigo. Às vezes você não quer cortar a mesada, tá? Dói às vezes, tá? Mas tem que ser feito. Aí é que está o pulo do gato. É o certo a ser feito. Você nem quer fazer, mas é o certo a ser feito naquela hora. Você não produz karma. Aquilo se dissolve. Porque aquilo vem a nível de alma. Porque às vezes é até muito cômodo. Então não vou deixar de castigo. Não. Mas aquilo vai criar vai criar um efeito muito pior nessa criança, nesse filho depois, do que se você não, né, resolve bancar a mãe boazinha, tá? E você vai ter que correr atrás do prejuízo depois. Ou pior, aquele serzinho vai ter que correr atrás do prejuízo depois. Isso a gente está vendo a nível A gente de sofre educação junto, né? acontecer. Porque ele sofre juntos. Aliás, se você sofrer junto, você já vai criar karma, tá? Porque daí você vai estar se sentindo culpado. Eu estou falando, ali fala a consciência. Você não gera karma se você estiver consciente de que aquilo que você está fazendo é o que deve ser feito. Agora, se você sabe que aquilo deve ser feito, mas você sente uma culpa, sofre junto, daí você já caiu a nível humano de novo. Tá?
Você vê como é sutil? Não, mas eu digo, né, Márcia, se a gente deixa passar aquela situação, aquele momento, né? Uhum. E não toma essa atitude, né? Essa decisão, né? Aí depois lá na frente vai estar acontecendo algo, aí o filho vai sofrer e a gente vai sofrer junto. Vai. Né? Vai. Sim, porque daí é uma questão, quando a gente estudou aqui a lei do karma, a questão do karma coletivo, né? Uma família é um karma coletivo. E é uma teia. Toda a humanidade é uma família e toda a humanidade está conectada por uma teia, né? Uma grade energética, fios muito tênues energéticos. Toda a humanidade. Mas existem núcleos ali dentro daquela teia. E uma família, se existe um fiozinho que conecta todo mundo, nesse núcleo o fio é um pouquinho mais espesso. Então, são os núcleos, são os karmas coletivos. Uma família tem um núcleo maior que a humanidade, tem um núcleo menor. Oi, querido. Oi. Nós vamos subir daqui a pouco, nós estamos terminando aqui, tá? Que é o de membros, tá? Namastê. Mas nós já estamos subindo. Tá bem, eu vou. Tá bom. Não, falta 15. Não, falta 15 minutinhos. Não, deixa eu ver, que daí as cenas de fora. Pode continuar, né? Tá? Porque depois eu passo para todo mundo, né? Ao reconhecer o vasto esquema evolutivo desenvolvido, o homem pode compreender melhor a divindade latente em seu interior. Porque quando eu falei ali em Deus e chamei a atenção para a questão da devoção, porque você não adora mais, não é devoto de um Deus que você é aqui, o Deus Todo-Poderoso. Tá? A gente começa a sentir que esse Deus real é um princípio que habita em cada um de nós. Então é um Deus interior. Tá? Latente em seu interior, e obter uma serenidade duradoura, esforçando-se por colaborar com esse plano, que só para si, como para tudo que vive, que não é só para si, mas para tudo que vive. Isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu falei, tá? Porque nós vamos ser chamados, como eu falei quando eu falei aqui em trabalho missionário, nem é sair por aí pregando a teosofia. Como a gente vê às vezes em praça pública, né? Chega ali um ser humaninho, e eu às vezes acho até muito legal, né? Ele chega ali, bota um caixotinho, sobe no... Lá em São Paulo tem isso. Bota o caixotinho, sobe no caixotinho, abre a Bíblia e fica pregando lá. Não interessa se alguém todo mundo passando, se alguém parar para ouvir ou não, ele fica lá falando, pregando. Né? Não significa isso. Tá? Esse trabalho missionário é a autotransformação. É o maior trabalho missionário que nós podemos fazer. Sair por aí pregando, chamando gente para a sociedade teosófica, pregando. Tá? É que aquilo que, principalmente, trabalho missionário, maior. Né? Já falei aqui várias vezes a frase daquele filósofo, né? Maravilhosa aquela história, que o exemplo não é uma das maneiras de influenciar as pessoas, é a única maneira. Então, o nosso maior trabalho missionário é o que a gente faz, o que a gente fala com as pessoas do nosso convívio. Tá? Porque esse exemplo é que arrasta. As pessoas vão observar que você está mudando. No primeiro momento, elas vão resistir, tá? E vão ficar toda hora ou fazendo brincadeira com você ou às vezes te atacando. Porque vai lá meditar, fica lá fazendo e fazendo brincadeirinha e coisa e tal, né? Quantas vezes eu li ali no WhatsApp, quando eu botava uma foto ali no grupo, que eu estava lá em Brasília, tomando muito daime aí, santo daime aí, coisa e tal. É isso que eles acham, assim, primeiro é essas coisas, assim. Só que daí, eles vão vendo que, e quando precisam, é com você que ele vem conversar. É com você que ele às vezes se espelha.
vão vendo que, nossa, a pessoa não está mais, né, não fica tão desesperada com as coisas, não está todo mundo desesperado, correndo do incêndio, você está lá apagando o incêndio. Então, é essas coisas que vão fazendo a diferença. Pois o homem não pode encontrar uma felicidade total e duradoura ao trabalhar somente para sustentar a vida no corpo. O prazer e a diversão, as inquietudes intelectuais e ainda o calor e beleza da vida familiar, por mais maravilhosa que ela possa ser, você sente que existe um propósito maior. Então você pode ser um sucesso, né, na tua vida. Tu pode ter a família mais feliz do mundo. Você pode ter a tua empresa ser aquele patrão que todo mundo gosta e admira. Mesmo assim você sente um vazio. Que as coisas do mundo não preenchem mais. E essa é a busca por esse propósito da vida. Tá? Isso é um limiar na nossa existência. Que pode vir pelo amor ou pela dor. Se veio pelo amor nessa encarnação, tá? Se tudo aconteceu de forma muito suave e você achou um lugar, ou no yoga, ou na teosofia, ou em qualquer outro lugar assim, que foi sem uma depressão, foi sem uma doença, foi sem uma decepção, foi sem nada, tá? Se foi pelo amor nessa vida, é porque já foi pela dor numa anterior. Tá? Aqui você só veio continuar o processo. Tá? Porque às vezes as pessoas questionam: nossa, mas eu já estudei assim de mestre tal ou de fulano de tal, que foi muito suave, foi muito. Aconteceu assim, né? E logo assim ele já foi se iluminando e não sei o quê. É porque ele só veio terminar um processo que ele começou antes. Então não vamos ficar fazendo esse juízo de valor, né? A nossa mente concreta vive fazendo comparação. Ah, mas com fulano foi assim. Ah, mas lá não quero citar nomes, né? Mas lá na linha tal é assim, né? Lá na religião tal é assado. A gente vive comparando. Porque a gente está procurando, de certa forma, uma fórmula mágica fora, né, que Está no dele. é pra já, né, pirlim pim pim, né, isso nas histórias infantis, que são alegorias, sempre tem uma palavra mágica, né, um pirlim pim pim, um abracadabra, né, um esfregar ali a lâmpada, né, de Aladim, coisa acontece, sem você precisar. Ratuna Matata. Ok. Uma sabedoria viva. A origem da palavra teosofia é grega e significa primária e literalmente sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III. Essa parte eu vou pular, tá? Porque aqui vai falando a origem. Porque quando a gente fala em Blavatsky, que fundou a Sociedade Teosófica, nós estamos falando em teosofia moderna. Porque isso já veio lá de antigamente, e depois vocês vão ler, porque eu vou mandar para vocês, de Amônio Saccas lá no Egito, dos platônicos da Índia, todos os na Sicília em Pitágoras, isso é conhecimento, tá? Mas para a gente saber que isso, estou falando de sociedade teosófica, estou falando teosofia, teos, divina, sofia, sabedoria, sabedoria divina, que é a alma da sociedade teosófica. Essa sabedoria divina, tá? Ela já esteve na escola pitagórica, ela já esteve na escola platônica, ela já esteve lá nos hermetistas do Egito, na questão do Dierges Trismegisto, ela já esteve no yoga, tá? Sabedoria sagrada, divina. Tá? Então aqui vai relatando todas essas questões dos
mistérios da Grécia e tudo mais. Tá? Vocês acham importante a gente deixar para um próximo encontro a gente falar sobre o símbolo da Sociedade Teosófica? Porque tem vários yantras. Sim, eu acho importante. Porque eu não sei, vocês sabem? Não. Pois então. Aqui. Isso é muito importante, porque a gente vai estar olhando para esse símbolo, principalmente entender o que é esse aqui, tá? Esse ali de baixo tem aquela cobrinha, né, Márcia, que faz ali o... Existe alguns, Márcia, É esse dragão. esse é porque aquele que está em cima ali é o On, né? E existe vários jeitos olha lá, existe o On assim e o On que está ali embaixo que você colocou ali, né? Ali, Tem outro tipo diferente. Tem várias representações, mas é todo esse aqui. Seu- Isso aqui representa isso aqui, tá? Mas isso aqui é ali no alfabeto Devanagari. Depois eu vou até buscar essa questão. eu não sabia, sabe como que eu fiquei sabendo? Hoje, no TCC da Amanda. Ela colocou, acho que 6, se não me engano. Achei bem legal, não sabia disso. E a gente olha ali pro símbolo, tá, a gente tá estudando toda a parte que você tá falando ali. Sim, mas essa questão aqui, essa questão aqui, esse tipo, pontinho que aqui é o representa- bingo ali. Então, que representa, né? Acho que é legal a gente saber, Sim. né? Então nós vamos deixar para o nosso próximo encontro estudar o símbolo. Mas mesmo assim, tá? Eu vou mandar esse trabalho para vocês acessarem essa questão ali, anterior. Nós vamos falar sobre o símbolo, porque tem coisas importantíssimas aqui. Porque vejam bem, se a gente for ver bem isso, tá? Esse símbolo aqui é um yantra que vem lá da Índia, tá? Da questão do yoga. Esse aqui é um arquétipo muito antigo, mas usado pelo judaísmo. Isso aqui é um símbolo muito antigo, mas usado pelos egípcios. Esse aqui usado também lá na Índia, mas também muito no Tibete, no budismo, e o nazismo usa o mesmo símbolo com esses bracinhos invertidos. E nós vamos ver por quê. Meu pai. A questão alquímica hermética dessa figura aqui, né, que é a serpente que morde a própria cauda. Então vocês veem que a Sociedade Teosófica trouxe esses símbolos, simbolizando também a união de várias escolas do pensamento que a gente estuda ali, tá? Márcia, põe pra mim naquele negócio da Sociedade Teosófica ali, por favor. O símbolo lá, o coisa lá, só da sociedade, só pra mim colocar no Como é que chama Instagram. aquele ali de cima? Mais Márcia? um. Mais um. Cobra? É? Aí. Não, da cobra não, o outro. O bonequinho ali. Suástica? Não. A cruz? A Não, o cruz. outro do bonequinho. É, aquele da. Se dissesse que tem umas com a mão virada, o nazismo lá. A cruz Aí, suástica. Cruz suástica. Tá? Que simboliza a cruz em movimento. Porque daí eu vou falar sobre Shiva Nataraja, Shiva dançando, né? Que é a vida, é a energia que dá movimento a tudo no universo. Ok? Então no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o símbolo da Sociedade Teosófica. E para finalizarmos essa primeira apresentação da série Nossa História, nossa missão, queremos deixar a todos no próximo slide 3 conceitos de elevada sabedoria. Eles praticamente sintetizam a missão, o papel e razão da existência da Sociedade Teosófica no mundo. E não vou falar nada aqui, porque é o que nós vamos falar lá em cima com o resto do grupo na meditação. Peraí, não tira daí não. Peraí, tá
Que eu nem sei se eu não projeto. Não, mas eu não preciso, né? Eu vou só ver. Qualquer coisa deixa no computador, leva o computador, mostra. 19 horas, gente. Eu subi.